Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui. Hoje nosso foco é numa figura bíblica, assim, bem marcante pela atitude, sabe? Caleb. Oi. Pois é, Caleb é fascinante. A gente está se baseando num material de estudo da editora Betel, né? Aham, Da série sobre personagens virtuosos. isso. E a ideia é mergulhar na jornada dele, entender o que o diferenciava tanto, né? E que lições a gente pode tirar disso hoje, pensando lá na conquista da Terra Prometida. Exatamente, é a lição 03 do quarto trimestre de 2025. E já começa forte com o texto áureo, aquele versículo-chave, de Números 14 e 24. Ah, qual é mesmo? Fala de Caleb. Porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou e a sua semente a possuirá em herança. Bem direto ao ponto. Nossa, outro espírito. Isso já diz muito. Sim, e a verdade aplicada que o estudo traz é justamente essa: perseverança é que impulsiona a gente para alcançar as promessas de Deus. Faz sentido. E o material original tem os objetivos, né? Tipo, conhecer melhor a história, destacar o bom ânimo dele, a importância da fé. Acho que isso vai guiar bem a nossa conversa. Então vamos lá. Quem era Caleb? O material fala que ele era filho de Jefoné, um quenezeu, mas contado como da tribo de Judá. Meio diferente isso, né? Muito interessante, né? Essa origem mista, quenezeu pelo pai, como algumas passagens sugerem, mas integrado em Judá, talvez pela mãe ou por alguma adoção tribal. E o que isso significa na prática? Olha, para mim, mostra que em Israel, pelo menos nesse caso, a linhagem pura não era tudo, sabe? Ele foi escolhido como espião por Judá, uma tribo super importante. O que contou ali foi o caráter, a fidelidade dele a Deus, mais do que só o sangue. Entendi. E o nome dele, Caleb? O material diz que pode significar cão. Pode soar estranho pra gente hoje, mas na época, cão podia trazer ideias de lealdade, sabe? Tenacidade, até uma certa bravura para proteger. Acho que combina com a imagem que a Bíblia passa dele. Perseverante, determinado a seguir Deus, não importa o custo. Lealdade e coragem. Boas palavras para ele. Com certeza. E isso leva direto para a missão que marcou a vida dele: ser um dos 12 espias em Canaã. Ah, sim. A famosa missão de reconhecimento. Moisés manda eles verem como era a terra, o povo, as cidades. Uma espionagem estratégica, né? Crucial. Mas o resultado, bom, foi um divisor de águas para Israel. Pois é. 10 dos 12 voltam com um relatório que, nossa, espalha o pânico total. Exato. Eles até confirmam que a terra era boa, mana, leite e mel, como Deus tinha dito. Mas o foco deles foi só nos problemas, né? Totalmente. Cidades fortificadas, gente poderosa e, o pior de tudo, os tais gigantes, os nefilins. Aquilo foi devastador. Anos depois, Josué mesmo lembra que o relatório deles fez o coração do povo derreter. Imagina o clima. Medo puro. Uma crise de fé geral. O material de estudo até relaciona isso com timidez, covardia. Cita aquela passagem de 2 Timóteo que Deus não deu espírito de covardia, sabe? Sei. E comenta como um líder não pode se deixar levar pelo medo, assim. O relatório dos 10 é o exemplo clássico da visão puramente humana. Só o obstáculo na frente, esquecendo o poder de Deus, a promessa. Falta de visão do reino, como diz a fonte. E aí que entra Caleb, junto com Josué. A mesma missão, a mesma terra, os mesmos gigantes. Mas a resposta deles é outra, né? Completamente diferente. Radicalmente diferente. Caleb peita o medo geral. Lá em Números 13 e 30, ele tenta acalmar a galera e fala, com uma confiança impressionante: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O que explica essa diferença toda de olhar para a mesma coisa? A perspectiva, a lente, né? Os 10 viram um problema intransponível. Caleb e Josué viram a terra que Deus prometeu. A fé deles não negava o gigante, mas colocava Deus acima deles. Ah, entendi. Eles lembravam de quem tinha feito a promessa. Isso! A visão deles estava na promessa, não só na análise de risco humana. Viram oportunidade onde os outros só viram perigo. Essa ideia de avançar enquanto outros recuam, que o material destaca, é muito forte.
Tem uma citação de um estudioso, Richard Hess, né? Sim, ele vê Caleb como um modelo do crente que age baseado nas promessas, mesmo sendo impopular. Caleb não estava buscando agradar a multidão, ele estava firmado na palavra de Deus. E precisa de uma coragem enorme para isso, né? Ir contra a maré, contra quase todo mundo. Nossa, com certeza. Uma coragem teológica e social. E se conecta com outros princípios bíblicos que o material lembra, tipo Hebreus 10, que o justo vive pela fé e não pode recuar. Verdade. Ou Jesus falando que quem põe a mão no arado e olha para trás não serve para o reino. Exato. A fé que agrada a Deus parece ser essa. Perseverante, focada no futuro prometido, disposta a encarar o presente difícil por causa dessa promessa. Caleb encarna isso. O material usa uma expressão legal, os bons olhos de Josué e Caleb. É uma ótima metáfora para essa visão da fé. É ótima mesmo. Não é fechar os olhos para o problema, mas enxergar através do problema com a lente da promessa. O paralelo com Davi e Golias que sugerem é bom também. Golias era assustador, ponto. Mas Davi viu um desafio que Deus podia vencer. E Caleb fez o mesmo com Canaã. Viu a terra boa, os frutos. Lembra daquele cacho de uva gigante que eles trouxeram? Lembro. Ele viu a promessa ali, palpável. Enquanto os outros só viam muralha e gigante. Pois é. E essa fé não é só ser otimista à toa, sabe? O material fala que essa confiança transforma fraqueza em força. Cita Hebreus 11, da fraqueza tiraram força, e 2 Coríntios 12, o poder de Deus agindo na fraqueza. O otimismo dele era baseado em Deus, então. Isso. Ele não ignorava os gigantes, mas confiava num Deus maior que os gigantes. Tem até uma citação de outra revista da Betel, de 2020. Não deixe o medo destruir seus sonhos. O medo paralisou aquela geração, custou a terra prometida para eles, menos para Caleb e Josué, né? Que perseveraram. Exatamente. Eles foram a exceção por causa dessa confiança. E essa confiança toda rendeu uma promessa pessoal para Caleb, né? Bem no meio do julgamento de Deus sobre aquela geração sem fé. Voltando para o texto áureo, números 14 e 24. Isso, Deus destaca Caleb. Outro espírito perseverou em seguir-me. E a recompensa. Ele pessoalmente entraria e herdaria a terra que espiou. Nossa, que promessa forte. Dita enquanto todo mundo ao redor estava sendo condenado a morrer no deserto. Muito forte. E essa promessa vira a âncora de Caleb para as décadas seguintes. Só que a realização não foi na hora. Não mesmo. E aí vem uma parte impressionante da história dele. A espera. A longa espera. A cronologia que o material aponta é, uau, ele tinha 40 anos quando foi espião e recebeu a promessa, certo? Isso, Josué 14:7 confirma. E ele só vai lá reivindicar a herança dele, Hebron, com 85 anos. 85. Fazendo as contas, são 45 anos de espera. 40 vagando no deserto, vendo a geração dele morrer, e mais uns 5 anos, talvez, já nas primeiras batalhas em Canaã com Josué. Quase meio século. 45 anos é muito tempo para manter uma promessa viva no coração, né? Analisar essa espera é chave para entender a fé e a perseverança dele. E não foi uma espera passiva, né? Ele continuou ativo, servindo. De jeito nenhum. Ele viveu, serviu com Moisés, depois com Josué, mas carregou aquela promessa específica por quase toda a vida adulta. Como ele manteve a esperança acesa? O que isso diz sobre a fé dele? Imagino que não foi fácil. Viver no deserto, cercado de gente que desistiu, sabendo que você tem uma promessa, mas a hora não chega, exige uma resiliência. Enorme! Mental, espiritual, e o mais incrível é a condição dele quando finalmente chega a hora, aos 85 anos. Ele não está acabado, não. Não, ele chega para Josué e fala com uma vitalidade absurda. Olha, hoje tenho 85 anos, mas estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou, a minha força para a guerra, para sair, para entrar, é a mesma. Quase sobrenatural isso, é uma declaração muito poderosa e bate de frente com a nossa cultura do imediatismo, né? Que se demora a gente acha que fracassou, que tem que desistir. Verdade. A história de Caleb sugere o contrário. A espera com fé pode fortalecer. Tem uma frase do pastor Valdir Alves que o material cita: o tempo não apaga as promessas de Deus. Para Caleb, parece que o tempo refinou a esperança, a determinação. Ele não só esperou, ele se manteve pronto.
se manteve pronto. Isso me leva a outro ponto que o estudo traz, a disciplina. Não era só fé e esperar. Tinha um lado ativo, de disciplina, que sustentou ele nesses 45 anos. Exatamente. A disciplina como terceiro pilar, junto com fé e perseverança. O material usa aquela analogia de Paulo em 1 Timóteo, né? Comparando o exercício espiritual com o físico. Assim, exercita-te em piedade. Isso, ambos precisam de esforço, constância, autodomínio para dar resultado. Tem um comentário de J.N. Kelly, citado, que fala disso. Autocontrole, devoção, aceitar as dificuldades como treino espiritual. Dá para imaginar Caleb vivendo esses 45 anos assim, alerta espiritualmente, capaz fisicamente, como ele mesmo disse aos 85, e focado na promessa. Faz todo sentido. E essa disciplina aparece até na herança que ele pede, né? Ele não pede lugar mais fácil. De jeito nenhum. Ele pede Hebron, uma região de montanha, estratégica, mas que era justamente o lugar dos Anaquins, os descendentes dos gigantes que botaram medo nos outros espias 45 anos antes. Nossa, verdade. Ele pede o desafio. Ele pede o desafio, aos 85 anos, confiando que Deus daria a vitória. Isso mostra que ele não se acomodou na espera, né? Com certeza não. Pedir Hebron foi um ato de fé muito ousado. Mostrou que a confiança e a disposição para a luta continuavam as mesmas. Ele sabia que ia ser difícil, mas confiava na promessa e na força de Deus. E ele conquistou, né? Conquistou. Josué 14 conta lá. A conquista de Hebron é o ponto alto da jornada pessoal dele, o resultado concreto da fé inabalável, da perseverança de décadas e da disciplina constante. Ele não só recebeu a promessa, ele lutou por ela, conquistou a herança, deixou um legado. Recapitulando então, Caleb é um personagem de uma força incrível. Não é só um coadjuvante. É um exemplo de como a fé de um indivíduo faz diferença no meio da descrença geral. Vimos a coragem dele no relatório, a perseverança nos 45 anos de espera e agora entendemos a disciplina como o pilar essencial para ele se manter pronto. Tudo isso volta para aquela verdade aplicada. Perseverança, fé e disciplina juntas são um motor poderoso para a gente alcançar o que Deus promete. Sem dúvida. A história dele é um estudo de caso sobre resiliência na fé. E para a gente fechar, talvez fique uma provocação, né? Caleb teve uma confiança, podemos dizer, radical nas promessas de Deus. Uma confiança que enfrentou gigantes, muralhas e talvez o mais duro, o teste do tempo, essa espera de quase meio século. Aí fica a pergunta para a gente pensar. Quais são os nossos gigantes, nossas muralhas hoje? Os medos, os obstáculos, as esperas que parecem não ter fim e que podem estar limitando nossa visão, seja na vida pessoal, profissional, espiritual. Boa pergunta. E como será que a postura do Caleb, esse foco firme na promessa, a paciência que persevera, a ação disciplinada, poderia inspirar a gente a encarar esses desafios de um jeito diferente, talvez com mais esperança, né, e mais coragem? É algo para se pensar.